Vamos iniciar um pouquinho já você se apresentando. Fala um pouquinho sobre você aí. Tranquilo. Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, tá? Bom, como falaram aí, meu nome é Magno Rodrigues, mais conhecido como Magno Logan, né? Eu atualmente trabalho na Trend Micro aqui no Canadá, tá? E sou focado na parte de pesquisa em segurança em nuvem e containers, né? E daí surgiu esse tema esse ano de pesquisar mais sobre Kubernetes, entender o que é essa tecnologia e tudo mais, saber quais são os problemas, as falhas de segurança, né? E para também divulgar esse conhecimento para a comunidade e estamos aí para isso. Então, Magno, o que é Kubernetes e como ele funciona? Então, cara, a Kubernetes é uma tecnologia relativamente nova, tá aí 5, 6 anos no mercado, né? Ela funciona como um sistema de software aberto, né? Para automação de deployment, escalonamento e gerenciamento de aplicações containerizadas, né? Então, ele basicamente surgiu como uma forma de você gerenciar melhor os seus containers, né? Quando surgiu o Docker, você tinha suas imagens, os seus containers, que você subia suas aplicações. Só que daí, quando você começa a ter uma grande quantidade de containers que você tem que gerenciar na mão, fica difícil fazer isso sem ter uma ferramenta, né? Então, o Kubernetes vem justamente para suprir essa necessidade. Ele é um orquestrador de containers, né? Então, ele possui diversos componentes, né? Ele funciona basicamente com dois componentes, dois nós principais, né? Que a gente chama o Kubernetes de um cluster, ou seja, ele precisa de, no mínimo, duas máquinas ou duas componentes, dois nós para funcionar, né? E dentro dele, o nó principal ali, que a gente chama de master node ou o control plane, vão ter alguns componentes que são o API server, que é um dos componentes principais que recebe e encaminha todas as requisições ali dentro do Kubernetes. Vai ter o Kube Controller Manager, que vai fazer o gerenciamento e controlar aí algumas funcionalidades do cluster. O Kube Scheduler, que vai basicamente dizer para qual nó vai ser criado aquele container, aquela aplicação que você quer rodar. O etcd, que é basicamente o banco de dados ali de onde está todas as configurações do seu cluster, né? E dentro do outro nó, que é um nó, o Worker Nodes, que daí você pode ter um ou vários Worker Nodes, né? Você vai ter o Kubelet, que é o agente que vai instanciar os containers dentro daquele nó, o Kube Proxy, que vai gerenciar a questão da comunicação de rede, né? E o Container Runtime Engine, né? Que é justamente a principal, né? No padrão, o padrão do Kubernetes utiliza o Docker, mas você pode utilizar outras, então é o principal mecanismo justamente para subir a sua aplicação via um container, entendeu? Bacana. No seu ponto de vista, por que devemos implementar o Kubernetes? Assim? Acho que antes de você fazer essa pergunta, por que implementar, você deve perguntar por que não implementar, né? Se alguém assistiu a minha palestra lá no MindDSec, onde eu falei justamente sobre Kubernetes e boas práticas, né? O Kubernetes é um sistema complexo. Não é simples de entender, de aprender. Até hoje, eu já estou aqui há mais de 6 meses estudando, dedicado a isso, e eu ainda não me considero nem um pouco um expert em Kubernetes, entendeu? Então, eu estou ainda dando os primeiros passos. Ele é um sistema extremamente complexo, tem várias pequenas partes ali que se movimentam, que você precisa entender o conceito por trás, por que eles foram criados, né? E o que ela faz ali dentro, qual a funcionalidade dela dentro de um cluster, certo? Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar eu quero implantar um cluster Kubernetes na minha empresa, mas por quê? Né? Se é para subir um site, manter um blog, você não precisa de Kubernetes, né? Mas se a sua empresa realmente faz deployment todo dia, utiliza microserviços, já faz deployment em aplicações via containers, né? Aí tudo bem, pode ser realmente que seja um benefício para você, né? E devido também à falta de profissional qualificado, né? Então você tem que ver se você vai ter pessoas para manter esse ambiente, né? E falando dos benefícios, é justamente a facilidade de orquestrar
implantar e manter esse ambiente, onde todas as suas aplicações vão rodar em containers, né? E o Kubernetes vai te garantir, né, algumas coisas como escalonamento, atualizações, rollbacks. Então, você tem como configurar tudo isso dentro do seu cluster. Tipo, por exemplo, se um container parar de funcionar, ele vai lá e sobe outro. Se você gerou uma nova versão, não deu certo, você faz o rollback rapidamente. Então, ele facilita algumas coisas aí para ambientes, né, já grandes e que utilizam essas novas tecnologias. Tem uma questão que acho que todo mundo, assim, quando fala em Kubernetes, acha que tipo, já é meio difícil. Quando fala em Docker também, nessa parte de containers ou de orquestramento de containers. Qual é, assim, o que você indica estudar? Como é que eu começo a estudar essa parte, tanto de orquestração de containers, como containers em si? Existe um roadmap dos assuntos, ou como você vê a parte de estudo dessa maneira? Então, cada um vai ter sua forma de aprender, né? Então, eu não vou dar uma receita de bolo aqui que vai servir para todo mundo, né? A minha forma de aprender é basicamente ler, entender os conceitos, a teoria por trás da tecnologia, o que ela usa, né? Entender a base, né? E aí, então, colocar em prática e testar, né? E existem diversas ferramentas hoje em dia que você pode utilizar para aprender Kubernetes sem precisar, né, de ter um grande ambiente, vários computadores, ou pagar caro numa conta na AWS, né? Então, alguns projetos mais comuns e mais conhecidos são o Minikube e o K3S, onde ele gera um cluster Kubernetes para você dentro da sua própria máquina. Então, muita gente desenvolvedor usa isso para testar as aplicações que eles estão desenvolvendo em Kubernetes, certo? Para Kubernetes em geral, tem alguns livros, né, sobre o assunto que são gratuitos na internet, tá? Tem um Kubernetes Up and Running, tem Cloud Native Applications e Kubernetes. Eu posso deixar de referência aí depois alguns links, né? Falando sobre segurança em específico, né, tem 2 livros bem interessantes que eu recomendo, altamente recomendados esses livros, né, que são da Liz Rice, que faz parte da CNCF, né, que é a Cloud Native Computing Foundation, que é a organização dentro da Linux Foundation que gerencia alguns projetos open source, entre eles o Kubernetes, certo? Então, os livros delas, um é sobre o Container Security, então ele vai dar uma visão geral sobre segurança em container, o que é o container, como é que um container é feito, o que são cgroups, o que são namespaces, etc., certo? E tem um outro livro que ela foi coautora com um carinha da AWS, que eu esqueci o nome agora, mas que é Kubernetes Security, tá? E esses 2 livros são livros pequenos e são livros gratuitos que você consegue baixar na internet, muitas vezes só preenchendo um cadastro, um formulário, tá? E aí, a partir daí, eu justamente por essa dificuldade de achar material de qualidade e concentrar tudo em um local, eu criei um projeto no GitHub, tá? Que eu fiz justamente uma lista sobre Awesome Kubernetes Security, né? Eu chamei assim, que é justamente essa lista sobre projetos e documentos, ferramentas, tudo que eu fui aprendendo e utilizando aí para aprender Kubernetes e aprender sobre segurança em Kubernetes, e eu fui achando interessante, eu salvei e publiquei nessa lista aí, deixei os links. Você já está no mercado há um bom tempo, já tem uma grande maturidade com o mercado de trabalho na área de DevSecOps, segurança e tudo mais. Como você vê a questão dessa habilidade com Kubernetes? Existem vagas? O que precisa para as competências mínimas, assim, para você poder concorrer a uma vaga que tenha, entendeu? A parte de Kubernetes. O que é que você acha que é necessário? Então, cara, para ter a base, né, para você entender bem o Kubernetes, você tem que entender bem de containers, obviamente, saber como é que é o Docker, como é que ele funciona os containers, entender bem de Linux, né, porque os containers são baseados em Linux, mais todas as funcionalidades do Linux, tá? E hoje em dia entender sobre algumas tecnologias, sobre como microserviços, ambientes de nuvem, até funções serverless também você pode implantar dentro de um container, dentro de um cluster Kubernetes, tá? Então, assim, mercado de trabalho, eu não sei te dizer aí em relação ao Brasil, né? Porque, como eu falei, eu moro aqui no Canadá, então eu não sei dizer, mas eu, assim, pelo que eu vejo e dos eventos, do que tem tratado o tema DevOps, né? Comunidades ágil e tudo mais, e Docker também,
tem sido tratado bastante o tema de Kubernetes, né? Por quê? Por ser a principal ferramenta para orquestração de containers, entendeu? Apesar de ter outros competidores, outras ferramentas aí que também fazem esse tipo de orquestração, como o Apache Mesos, o Docker Swarm e o OpenShift da Red Hat, né? O Kubernetes disparado é o mais utilizado, entendeu? Com várias pesquisas, várias avaliações, ele é o mais utilizado, dizem que ele é o mais fácil e tudo mais, eu não posso dizer porque eu não cheguei a avaliar as outras opções, tá? Então, assim, para quem já desenvolve microserviços, utiliza tecnologia em nuvem, implanta aplicações containerizadas, Kubernetes é um caminho, assim, o ideal para seguir. Tem bastante vaga, aqui no Canadá também tem bastante vaga, tá? Tem crescido bastante a demanda, né? São poucas as pessoas que têm esse conhecimento ainda, por ser uma tecnologia relativamente nova, tá? Então, eu conheço brasileiros que vieram aqui para o Canadá justamente porque eles tinham esse conhecimento de trabalhar com Kubernetes. Muito bom. Nisso, tipo, aqui, pelo menos o Brasil enxerga também muitas vagas de DevSecOps ou DevOps, tipo, no mínimo já pede Kubernetes e Docker. Então, eu vejo que, tipo, tem dado uma crescida grande nessa parte. Aí agora vamos começar a entrar no assunto que a galera queria, né, que é a parte de segurança. Então, o Kubernetes, ele é seguro por padrão? E, tipo assim, quais são os cuidados básicos que você tem que ter para deixar pelo menos ele um pouco seguro, assim, no mínimo ali, na linha do mínimo? Perfeito. Justamente esse é o grande problema, né? Pela complexidade do Kubernetes e pela falta, muitas vezes, a falta de conhecimento do pessoal, o que acontece muito é o pessoal cria um cluster Kubernetes e não faz a configuração, não faz o hardening ali do cluster como deveria ser feito, assim como em outros sistemas, né? Então, assim, a pergunta, o Kubernetes é seguro por padrão? Não. Apesar de ter melhorado bastante nas últimas versões, né, as versões iniciais eram bem menos seguro, né, eu ainda não considero ele seguro por default. Né? Existem diversas features e diversas configurações de segurança que normalmente não são habilitadas em instalação padrão do Kubernetes. Tem os audit logs, né, que são os logs de auditoria, tem o pod security policy, tá? Tem os logs centralizados, né? Ele gera alguns logs ali, mas é só salva dentro do nó, né? As network policies e entre outros. Então, acredito que ainda falta um pouco para ele ser considerado assim algo mais robusto e seguro por padrão. E a questão de controle de acesso dele, como é que funciona hoje em dia? Então, o controle de acesso no Kubernetes é feito pelo que a gente chama de RBAC, né, ou Role Based Access Control, que é o controle de acesso baseado em perfil, que é uma funcionalidade que a gente já conhece, muitas aplicações web já utilizam, né, o perfil administrador, o perfil usuário e tudo mais. Então, o Kubernetes também tem esse tipo de controle de acesso, né, atualmente ele vem habilitado por default, né? E o que ele tem? Ele tem 4 objetos, né, que são utilizados para dar permissão a usuários ou contas de serviço no cluster. Né? Ele tem o role, ou perfil, né, que ele vai conter ali algumas regras que representam um conjunto de permissões em um namespace. Tá? Eu sei que a gente não abordou aqui o que é um namespace, mas namespace, imagine que é como se fosse um diretório dentro do meu cluster. Eu posso ter dentro do meu cluster Kubernetes, eu posso ter vários namespaces, é basicamente um diretório. Eu posso ter um diretório de dev, um diretório de prod, um diretório de QA, certo? Então, esse role é o objeto que vai ter as regras, ou seja, quais são as permissões que eu posso ter dentro daquele diretório, tá? E o role binding, né, ou seja, eu vou linkar, o binding em inglês quer dizer linkar, né, unir, então o role binding, eu vou linkar aquela permissão, aquele role, com um grupo de usuários ou contas de serviço. Né? Então, ele vai simplesmente conceder as permissões daquele role para aquele grupo de usuários. Tá? E os outros 2 objetos é o cluster role, que basicamente é a mesma coisa do role, só que ele dá a permissão a nível de cluster. Enquanto o role só dá permissão a um diretório, a um namespace ali do Kubernetes, né? O cluster role dá permissão a todo o cluster, então ele é mais abrangente. E aí o cluster role binding, que é a mesma coisa do role binding, mas serve para o cluster role, para atribuir as permissões a determinados usuários. Bem bacana mesmo. Aqui a próxima pergunta: o que é o Pod Security Policy para o Kubernetes? Vamos lá. O que é um Pod Security Policy, né? Dentro do Kubernetes, né, você vai ter, você pode dar algumas permissões ou tirar algumas permissões dos seus containers, certo?
Essas permissões você pode fazer ela de forma individual para cada container, e aí você coloca dentro de um espaço ali, quando você define o seu pod, né? Pod é a menor unidade do Kubernetes, tá? Dentro desse pod eu posso ter um ou mais containers, certo? Então, dentro da descrição do manifesto do meu pod, que é um arquivo YAML, eu posso ter um security context, né? Que é um contexto de segurança. Só que daí eu defino as permissões, se aquele container vai subir com permissão privilegiada, se ele vai rodar com usuário root, se o sistema de arquivo dele vai ser só de leitura ou de escrita, entendeu? Então eu tenho esse security context, só que isso daí é individual para cada pod. E daí vem a Pod Security Policy, ela vem como um mecanismo, né, uma funcionalidade do Kubernetes que permite a aplicação dessas funcionalidades de segurança para todos os pods do seu cluster, tá? Então ele funciona como um admission controller, né, que é um controle, é justamente um mecanismo do Kubernetes que ele verifica e aplica essas medidas de segurança antes do pod ser implantado no seu cluster. Se eu coloco uma restrição, crio um objeto de Pod Security Policy, né, e digo que meu container não pode, eu não posso subir um container com acesso privilegiado, se eu tentar subir isso, ele vai matar o container, não vai deixar subir, entendeu? Então, são algumas medidas relacionadas ao container, se ele pode escalar privilégios, rodar como usuário não root e tudo mais, que gera uma proteção maior ali no seu cluster, né? Ele não é habilitado por padrão, tá? Então, você tem que habilitar ele. Tá? E também você pode utilizar ele para habilitar algumas funcionalidades de segurança do kernel do Linux, como a Seccomp, o AppArmor e o SE Linux. Como fazer as análises de runtime dos pods? O Kubernetes, por padrão, não tem nada de runtime, então você não tem como ter visibilidade dentro do que está acontecendo dentro dos seus containers, dentro dos seus pods, tá? Então, a forma mais adequada de você ter esse tipo de visibilidade, entender o que está funcionando, o que está rodando ali, é habilitar os logs de auditoria, né? A gente chama de audit logs. Então, esses logs, que também não são habilitados por padrão, você tem que habilitar eles, tá? Vão te mostrar todas as requisições, todas as funcionalidades, criou um pod, morreu um pod, alguém fez uma leitura em um segredo, tá? Alguém criou um novo namespace, você vai ter isso dentro dos seus logs de auditoria e você pode monitorar o que está acontecendo lá dentro, tá? Existem algumas ferramentas hoje em dia, né, que fazem análise de runtime dentro de containers, mas aí é uma ferramenta terceira, né, a parte que você vai ter que instalar no seu cluster, né? Uma das mais conhecidas hoje em dia é o Falcon da Sysdig, né, que é open source também. Então, assim, você tem que ter uma ferramenta para ter esse nível de visibilidade dentro dos containers. Magno, gostaria de agradecer pela disponibilidade, primeiramente. Eu acho que com o fuso horário louco que está aí, a gente nem sabe que horas está aí, eu não sei se está tranquilo, está de madrugada. Mas agradecer pela disponibilidade e é uma honra ter você aqui, principalmente por estar disponibilizando esse conhecimento e esse conteúdo aqui para a gente.